Caros educadores, para boa visualização dos slides PowerPoint durante a webconferência, gentileza acessar a engrenagem no canto inferior direito da sua tela de visualização do YouTube e selecionar no item Qualidade a resolução 720p HD. Caso a sua conexão esteja lenta, gentileza acessar no item Qualidade a resolução 480p. Boa tarde, eu sou Gisele do Prado Siqueira, eu sou professora da PUC Minas, no campus em Poços de Caldas, pesquisadora do ensino religioso e também uma das redatoras, do componente curricular no ensino religioso no currículo de referência de Minas Gerais. Muito bem, Gisele. Também dou cumprimento a todas professoras, professores, analistas que participam, vão acompanhar essa segunda web, do componente ensino religioso, que tratará da relação educador-educando do componente ensino religioso no currículo referência de Minas Gerais. Então, bem-vindas, bem-vindos a todos. E vai ser acho que um momento importante, Gisele, para a gente discutir questões fundamentais, Eu não tenho dúvidas, até porque é um momento para esclarecer dúvidas. Já convidamos a todos para que também enviem suas dúvidas, coloquem também em discussões as questões que acham prioritárias nesse momento, Paulo? Sim. E discutir essa relação entre educador e educando, a gente tem que começar por um caminho, Eu acho que o melhor caminho é pensar o que é educação, o que é educar, Gisele? Bom, com muitos anos de magistério, cotidianamente nós repensamos o que é esse educar, frente também aos novos desafios do momento atual. Mas eu acho que um caminho inicial para pensarmos educação e educar é a partir da própria origem da palavra, da origem latina, que traz essa concepção de tirar de dentro, de colocar para fora. E essa concepção de colocar para fora, tirar de dentro, suscita um processo de construção também, de se construir e de construir um conhecimento que se torna coletivo. Estando num espaço escolar, isso efetivamente torna-se coletivo naquele momento da relação professor e aluno, é isso que nós iremos falar, correto, Paulo? Sim, eu acho que justamente essa concepção de educar para o ensino religioso é muito importante, porque tem a ver com a construção do sujeito, da autonomia, da sua vida, do seu projeto de vida e dos sentidos que ele dá à vida. Então, essa é uma questão fundamental e até prévia para a gente poder falar de ensino religioso. E esse sentido também está muito vinculado a essa ideia de se humanizar também nesse processo, porque também é uma construção. Sim. A base traz isso também, não traz, Paulo? Traz. E aí a gente parte de uma questão assim fundamental, que é o processo de aprendizagem, Eu acho que desde que a gente se entende por gente, o ser humano quer aprender, quer conhecer. Então, há uma dimensão fundamental no ser humano que é a curiosidade. É isso que move a pessoa a buscar resposta para as diversas questões da vida. Então, como você disse, ali está se construindo o sujeito, está se construindo a pessoa. E numa perspectiva que eu acho assim fundamental, o ser humano ele se torna humano. É aquilo que a gente chama de hominização. A gente está construindo esse ser humano. E um ser humano que está dentro da espécie, mas ele é singular. É um ser singular, não é igual ao outro. E aqui está um grande desafio da educação. A gente não pode tratar os educandos como se todos fossem, tivessem a mesma perspectiva. Não, eles são diferentes. Até porque tem tempos de aprendizagens diferentes, E nesse sentido, esse contexto de convivência com as diferenças num ambiente, num mesmo ambiente que se torna plural, é um grande desafio também, Pois é, então você constrói o ser humano, a sua singularidade, e aí o outro fator fundamental, diz lá o Bernardo Charlot, que é a socialização. Veja, ele não se constrói sozinho, ele se constrói nas relações.
na relação com os colegas, com a comunidade, a família. É nesse processo que esse ser humano está construindo. Então é muito importante a gente destacar essa questão. O ensino religioso se preocupa fundamentalmente com esta construção do ser humano, nesse tríplice aspecto: a hominização, fazer esse ser humano ser um ser singular, próprio, que é diferente dos outros, mas também precisa construir relações. E aí a vida comunitária é fundamental, porque se a gente fica só na singularidade, não há relações, não há essa convivência. E hoje talvez o grande desafio, né, da sociedade contemporânea é a qualidade das relações interpessoais. E tem um outro aspecto que nós não podemos esquecer, né? As primeiras relações construídas nesse ambiente familiar, elas vão se ampliando. Mas hoje nós não podemos esquecer que também há relações que são virtuais, né? Com os meios tecnológicos, as formas que nós temos de comunicação na atualidade e que facilitam, de alguma forma, nos aproximar, também ao mesmo tempo nos distancia, né? E por isso a gente não pode desconsiderar a realidade do educando, o perfil, né? Hoje a gente vê, às vezes, crianças, né, que com pouca idade já tem toda a facilidade de mexer na tecnologia, né, dos celulares, dos outros, né, aparelhos que ele tem acesso. Então essa questão é importante. E como vocês podem verificar aí na nossa tela aí, né, a concepção de educação do currículo referência da BNCC, né, coloca que a educação básica ela deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, não, né, setorizado, né? O que implica compreender a complexidade e a não linearidade nesse desenvolvimento, né? Esse aspecto, né, da não linearidade também nos pressupõe uma inter-relação e interfaces com áreas de conhecimento e componentes curriculares diferentes, né? Pensando sobre esse aspecto, eu acho que nós podemos pensar um pouquinho nessa questão que a própria base e também o currículo nos traz como informações de uma formação integral. E essa ideia, né, de formação integral nos mostra claramente que esse ser humano, nas relações construídas, relações que simultaneamente também são complexas, pode estabelecer relações múltiplas entre conteúdos e componentes curriculares. Sim. E nós trazemos um pouco daquele enfoque já apresentado até por Mohan, né, de um pensamento que pode ser interdisciplinar, transdisciplinar e que a gente tem que reformular um pouco isso em termos de pensamento. Sim. E eu acho que, veja, então o papel da escola é ela contribuir para essa aprendizagem, né, e uma relação democrática que inclui as pessoas, né? Por isso a importância da gente romper com discriminação, preconceito, desrespeito às diferenças, né, com as visões reducionistas e, pelo contrário, assumir essa visão, né, plural, singular e integral, tanto da criança, do adolescente, quanto também do jovem e do adulto. E essa situação que você falou, Gisele, da questão da complexidade, o mundo hoje está cada vez mais complexo, as relações. Então a gente tem que ajudar os educandos a pensar e responder aos desafios da complexidade, né? Eu acho que nós vivemos, talvez, acho que você e eu tive talvez um tipo de educação em que na escola a gente só pensava a disciplina, era cada departamento, cada prateleira. Eu acho que hoje a gente tem que pensar em conjunto, que é o significado da palavra complexo, né? Aquilo que é tecido junto, porque os problemas da sociedade, eles não são simples, eles são complexos. Então a gente tem que contribuir para o educando nessa concepção de educação. Então ele tem algo a contribuir, né? Eu vou tirar de dentro algo que ele já tem, ele não é tábula rasa. Então, eu tenho que ajudar esse educando a compreender essa complexidade e enfrentar esses desafios. E eu acho que um dos detalhes mais interessantes nessa complexidade é que hoje nós estamos inseridos também nessa realidade que, além de complexa, ela é diversa. Nós falamos agora há pouco dessa pluralidade, né? Mas é uma pluralidade que se apresenta, pelo menos num recorte do que nós vamos chamar de ensino religioso, também de uma diversidade religiosa. Mas a diversidade religiosa ela tem a sua complexidade nas especificidades de cada uma dessas tradições. Até porque nós estamos num contexto que as pessoas fazem leituras individuais dessa realidade em que estão inseridos. Sim.
Mas como é que fica, então, Gisele, o papel do educando? Qual que é o lugar do educando nesse processo todo de aprendizagem, né, nesse processo de educação? Particularmente, nós entendemos que ele é a figura central desse processo, né? Isso tem que estar centrado no educando todo o processo da aprendizagem, num contexto, primeiro, de observação de quem ele é, quais as experiências que ele traz e como essas experiências podem contribuir para um processo de formação a partir de uma observação, de uma identificação, de construção, né? Não mais inserir informações, conteúdos, de uma forma em que nós somos ou que nós poderíamos ser os detentores do saber. Eles também têm muitas informações, muitos conhecimentos e uma facilidade enorme de buscar essas informações em outros meios. É isso que a gente fala, que o educando é sujeito? Isso que você está dizendo é justamente isso, que o educando é sujeito do seu processo de aprendizagem? Ele é sujeito e ao mesmo tempo protagonista, porque um dos enfoques que precisam ser trabalhados nessa construção da aprendizagem é o despertar do interesse também por pesquisar coisas que façam para ele sentido. Não só aquilo que nós acreditamos ou que nós consideramos como sentido da aprendizagem, mas ele sendo sujeito da aprendizagem, ele também vai buscar sentidos. E muitas vezes também o que nós nos deparamos no contexto atual dentro da sala de aula é a falta de perspectiva, ou a falta de sentido. Então há uma necessidade de reencontro com valores, com instâncias que possam ser referências nessa busca da aprendizagem. E você acha que o papel do educador hoje é importante nisso, de colocar o educando a gostar de aprender? Fundamental, não é, Paulo? Porque ele pode ser o articulador, ele pode ser o mediador, ou ele pode ser aquele que vai suscitar no educando o desejo de conhecer mais sobre determinados assuntos ou contribuir com aquilo que ele pode trazer para uma construção coletiva no ambiente escolar. E veja que, por exemplo, Minas, nós temos 853 municípios, realidades muito diversas, né? Imagina o papel da escola, né, contribuindo para que os educandos possam contribuir com a comunidade, enfrentar os vários problemas que cada comunidade, localidade, territorialidade tem, né? Eu acho que é um processo. E ressignificar sentidos dos espaços coletivos, né? Dos espaços de convivência comunitária. Isso também está aí nos nas nossas habilidades, nossos objetos de conhecimento do ensino religioso propriamente. Sim. Tem esse slide que a gente está visualizando, né, mostra os eixos estruturantes do currículo de referência de Minas. É interessante que no centro está quem? O sujeito, né, do processo educativo. Sujeitos e seus tempos de vivência, porque não são iguais, eles são diferenciados. Aí você vai ver lá, currículo e formação dos profissionais da educação. Não adianta a gente querer uma educação de qualidade se os educadores não se preparam, não estão constantemente se formando para poder oferecer a melhor educação possível. Veja lá, currículo e avaliação das aprendizagens. Se a gente não avalia, né, esse processo constantemente, a gente não tem parâmetro para verificar se aquelas habilidades que a gente previu, elas estão sendo alcançadas ou não. E continua, currículo e educação integral, você já falou disso. É uma educação que integra todos os aspectos. Por isso, você já tinha destacado isso também, a vocação do ensino religioso para a interdisciplinaridade. Trabalhar em diálogo com as outras áreas de conhecimento, com os outros componentes curriculares, né? Nós já destacamos também um outro aspecto, a escola democrática e participativa. Ou seja, se eu quero uma sociedade, né, de paz, de convivência, eu tenho que fazer isso não de uma forma autoritária. Ela tem que ser democrática e suscitar exatamente a participação de todos nesse processo. Os educandos, famílias, a comunidade. Porque na realidade não são valores utópicos, né? Muito se tem dessa compreensão de uma construção de uma sociedade justa e de paz como valores utópicos, mas eles não são, na medida em que são construídos na formação daqueles que estão no seu processo como sujeitos da aprendizagem dentro do ambiente escolar. Inicia-se das pequenas ações dentro da escola, na mediação de conflitos escolares, por exemplo, para que de fato consiga respeitar o outro nas suas diferenças, né?
E por isso que é importante essa questão da equidade, né? Ou seja, eu tenho que trabalhar essa perspectiva de uma maneira que às vezes tem que tratar diferentes os diferentes. Eu não posso tratar igualmente os diferentes, que de repente eu sou injusto, né? E não estou atento ao desenvolvimento, à subjetividade do educando, que tem processos diferenciados, né? E aí, por fim, nesse eixo, né, você vai ver, se a escola trabalha essa perspectiva, ela está respondendo a um objetivo fundamental da educação, é garantir o direito a todas e todos à aprendizagem, né? Isso é talvez um grande valor que está da BNCC e, né, por isso, no currículo referente de Minas Gerais, garantir, né, esse direito à aprendizagem. Eu acho que nesse aspecto o ensino religioso ele pode desempenhar um grande papel dentro da escola, porque nos anos finais o professor de ensino religioso geralmente é aquele que vai conhecer a escola como um todo, perpassando todos os anos, porque ao ministrar aulas de 50 minutos semanais, ele perpassa e tem contato com todos os alunos da escola e não apenas com determinado ano, né, ou com determinada faixa etária. Nos anos iniciais, como muitas vezes é o próprio regente em sala de aula, ele também pode fazer essa articulação com os demais conteúdos. E eu acho que nós podemos começar a falar um pouquinho dessas especificidades do ensino religioso em Minas, né, Paulo? Pois é, Minas tem uma história diferente. Eu sei que é a sua pesquisa também de doutorado. Minas tem uma história diferente em relação ao ensino religioso? Em vários aspectos nós podemos perceber as diferenças e diferenças que fizeram todas as diferenças para o ensino religioso, quase que como um trocadilho, né? Até porque em Minas Gerais nós tivemos uma contribuição fundamental, já dita inclusive por você na primeira web, do papel de um salesiano, né, chamado Wolfgang Grün, e que trouxe efetivamente uma distinção, né, do espaço escolar para o espaço eclesial, distinguindo efetivamente catequese de ensino religioso. O que seria a catequese? Catequese seria a educação da fé, de acordo, né, com cada tradição religiosa, né? E no caso especificamente da catequese na Igreja Católica, isso significa a preparação para os sacramentos, né? Mas cada religião também tem sua forma de catequese, sua forma de doutrinação. Sim, né? E muitas vezes é a nomenclatura que vai sendo adequada a essa perspectiva, evangelização, escola dominical, mas isso é do espaço eclesial. A escola não cabe, né, essa formação especificamente doutrinal, porque a catequese ela tem uma formação humanística, mas ela visa principalmente a formação para adesão religiosa, né? Uma opção consciente de fé. A escola não versa sobre isso. A escola, além de ser um espaço aberto a todos, esse espaço é especificamente da formação do ser. E aí qual seria a diferença para o ensino religioso escolar? Porque as pessoas confundem muito isso, né? Às vezes acham que o lugar do ensino religioso é ensinar uma religião. Qual que é o que significa o ensino religioso escolar? Então, é um desafio essa questão da própria nomenclatura do ensino religioso, né? Essa ideia de ensinar uma religião, e muitas pessoas conceberam, inclusive, como aula de religião. Isso, para mim, é um primeiro desafio para a gente pensar, o ensino religioso. Mas o ensino religioso escolar, ele tem fundamentalmente, né, na perspectiva de Grün, a especificidade dessa formação do ser e do sentido da vida. Então, essa concepção antropológica de ensino religioso, nós designamos como objeto mesmo a religiosidade, essa abertura para, né, para o sentido da vida ou aquilo que a pessoa reconhece como valor. Então, veja, você está dizendo que a religiosidade, né, ela é entendida nessa perspectiva humana ou, né, antropológica. Assim como o ser humano tem a afetividade, a sociabilidade, a historicidade, ele tem a religiosidade. O que é a religiosidade, então, nesse sentido que você falou? É o ser humano buscar sentido para viver. E talvez esse, Gisele, para mim, é o grande desafio da sociedade contemporânea, da questão de crianças, adolescentes, jovens e até adultos, pessoas que perdem, né, sentido de viver, né, ou são orientados por um projeto de sociedade que não leva
as pessoas a buscar sentidos mais profundos para viver. É claro que falar que o ensino religioso tem como objeto a questão, né, do sentido da vida, não significa que ele não vai conhecer a cultura, que ele vai conhecer, né, as tradições religiosas, as tradições que não são religiosas, a cultura, né, os ritos, os mitos, sim. Mas o foco não é, então, nessa visão que você apresentou, ficar ensinando religião. De forma alguma, né? E os leitores de Gruen, né, que consideram como um grande divisor de águas, realmente percebem que o espaço escolar é o espaço em que se efetivamente você tem a religiosidade como objeto, essa abertura para o sentido. Mas sendo uma dimensão antropológica, como já dito inclusive por você agora há pouco, esse ser humano é um ser humano de relações. Mas ele estabelece relação com ele mesmo, com o outro, com o mundo, né? Que hoje nós muitas vezes traduzimos como ambiente, mas também como algo que vai além dele, que nós denominamos como transcendente, uma perspectiva de abertura maior, né, para a compreensão das várias formas de reconhecimento desse algo além do humano. Então essas relações estabelecidas pelo ser humano muitas vezes podem trazer sentido ou reconfigurar sentidos ou questionar sentidos estabelecidos. É muito comum no ambiente escolar, e eu que leciono há muitos anos e trabalho exatamente com esse componente. Você trabalhou em escola pública? Trabalhei muitos anos da minha vida em escola pública, né? Sou natural de Boteiros, trabalhei lá com o ensino religioso, trabalhei muitos anos com a formação de professores em toda aquela região, grupos, né, de professores, principalmente nas superintendências do sul de Minas, inclusive com a superintendência de Poços de Caldas, formando professores e observando essa realidade, que às vezes na etapa das séries finais há muitos conflitos com princípios doutrinários oriundos do ambiente familiar que se colocam na diversidade da sala de aula como algo questionador. Então também é muito importante que esse espaço do ensino religioso seja um espaço para que essas discussões sejam pertinentes, construídas, né, revivificadas ou até às vezes confrontadas. Sim. Eu queria, na nossa próxima tela, né, do slide, vou fazer uma referência, a gente já apresentou isso na primeira web, mas destacar esses 4 objetivos. Eu queria depois sua opinião, como é que você vê esses 4 objetivos. Veja o primeiro: proporcionar aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos. Então, destacando aqui, na realidade dos educandos, não é do professor. Segundo, propiciar conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência e de crença no constante propósito de promoção dos direitos humanos. Olha aí a promoção dos direitos humanos numa sociedade que a gente liga a TV, vê o jornal, escuta no rádio, situações muito trágicas às vezes. Terceiro, desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, ou seja, não religiosas, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal. E, por fim, o quarto, contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. Gisele, o que você acha desses objetivos? Todos eles desafiadores, né, Paulo? Porque se nós pensarmos de fato que cada um desses objetivos nos abre um universo de possibilidades de trabalho em sala de aula, e que, respeitando a complexidade, o tempo de aprendizagem de cada um, nós podemos de fato construir algo que irá transformar a realidade que nós vivemos. Por exemplo, quando nós chegamos numa sala de aula e que nós temos ali alunos de diversas concepções religiosas, muitas vezes majoritariamente o cristianismo, mas é muito comum hoje você também encontrar pessoas de dupla pertença religiosa, com ausência de formação religiosa, ou então efetivamente com muitas confusões nesse contexto de formação, porque
religião efetivamente está cada vez mais distante do ambiente familiar primário, vamos assim chamar. Ele está mais vinculado à formação dos avós, que preocupam-se com a proteção dos netos, que muitas vezes cuidam. Então nós temos aspectos muitas vezes devocionais, aspectos contraditórios, né, múltiplos. Então o ambiente ele se torna muito rico nessa percepção de manifestações religiosas na realidade. Você não precisa sair ali da sala de aula para você encontrar uma diversidade muito grande. E por isso o respeito que o educador, nessa relação com o educando, deve ter, porque ele vem de uma realidade familiar, social, trazendo, né, uma série de bagagens, de conhecimentos. Então veja, a aula não pode se tornar doutrinação, é justamente um respeito profundo ao educando, suas famílias, o meio social e comunitário que ele vive. Porque se você torna uma aula de doutrinação efetivamente, você está fazendo aquilo que nós reconhecemos como proselitismo. Isso primeiro, não é permitido legalmente, né? Na Constituição, onde está isso, na Constituição Federal, no artigo 210, depois nós temos na Lei de Diretrizes e Bases, né? O artigo 33. Que teve a sua substituição pela Lei 94/75. Pois é, e essa caracterização da substituição deixa muito claro a diversidade cultural religiosa vedada a quaisquer formas de proselitismo. Então, o respeito a essa diversidade, a esse ambiente que é plural, torna-se fundamental. Mas tem mais um detalhe, quando nós olhamos para esses objetivos, que nós falamos da promoção dos direitos humanos, o direito à liberdade religiosa, inclusive a manifestar a não adesão religiosa, se torna fundamental. Então, já é perceptível no ambiente escolar, em séries iniciais ou séries finais, muitas vezes a manifestação de alunos de não crença religiosa. Às vezes até uma certa confusão entre ateísmo, agnosticismo, espiritualidades não religiosas, né? Então também é um desafio professor a sua formação para que ele compreenda o universo em que ele está. E veja, a gente está falando, né, que o processo de educação deve ser inclusivo, né, democrático, que deve respeitar essa situação. Quando você impõe ou doutrina, você descarta essa possibilidade do educando conviver com diferenças, saber que ele deve respeitar quem crê e quem não crê, as diversas formas, né? E eu acho que é interessante, e eu acho que o seu orientador falava muitas vezes, Faustino Teixeira, quando você conhece a tradição religiosa do outro, mais valor ganha a sua própria fé, a sua própria crença, né? Que aí você vê, poxa, eu tenho esses aspectos, ao mesmo tempo que você pode reconhecer algum limite, porque tudo que diz respeito à condição humana tem limitações e você pode crescer com isso. E é interessante, Zé, que o currículo referência de Minas, ele coloca 6 competências específicas do ensino religioso. Eu também vou querer, né, sua opinião sobre isso. Olha as competências. Primeiro, essa ideia importante de competência, de habilidade, que não é algo do professor, o educando vai ter que desenvolver essas capacidades, essas competências e essas habilidades. A primeira, conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias de vida a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Então aqui está bem claro, né? Eu quero depois você ver como é que fica essa questão aí da doutrinação, porque aqui está dizendo que não pode ter, né? Está bem claro isso. Depois, compreender, valorizar, respeitar as manifestações culturais, religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Veja Minas com 853 municípios, né? Terceiro, reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida. Gente, eu fico encantado com essa competência. Quarto, conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e de viver. Olha, né? Ou seja, eu aprender a conviver com a diversidade, os modos de ser e de viver. O quinto, analisar as relações entre as tradições religiosas frente aos discursos e práticas
de intolerância, discriminação e violência, especialmente de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. E aí, José, o que você tem a dizer? Primeiro que eu também fico muito encantada, porque essa construção e a redação dessas competências deve-se muito à base, mas deve-se muito a Minas as contribuições de professores dessas várias localidades. Foram mais de 300, sim, né, educadores que deram sugestões, né? Educadores tanto da rede pública estadual, quanto particular, quanto, né, municipal. E essas contribuições dos mais de 300 educadores, né, 363 educadores precisamente, ainda, né? Porque foi um esforço muito grande fazer leitura, compreensão também do que o outro quer dizer, que possibilitaram a construção de competências que nós consideramos fundamentais. Agora há pouco você lembrou do Faustino, que também foi o seu orientador, e que colaborou muito para que nós pudéssemos entender que há uma possibilidade de diálogo, e que o diálogo só é possível sem a perda da identidade. E sem diálogo não tem paz, né? Não há como. Pois é. Então, quando nós olhamos para essas competências e nós a finalizamos com essa cultura de paz, na realidade é todo um esforço anterior a isso para, de fato, compreender a realidade em que está, para que, de fato, possamos conviver também com essa diversidade de crenças, de pensamentos, né? E construir, de fato, um conhecimento religioso, que é o objeto efetivamente expressivo na base nacional comum curricular. Mas há alguns detalhes dessas competências que merecem a nossa atenção, principalmente quando nós falamos dessa questão da relação de cuidado com consigo mesmo, com o outro, com o ambiente. Essas relações são fundamentais e elas são construídas na experiência do cotidiano do ambiente escolar quando provocados por esse educador, por esse mediador, né, de um processo de aprendizagem que o principal sujeito de fato é o educando, mas que nesse processo nós nos tornamos também aprendizes. Eu posso falar isso com toda tranquilidade ao longo desses muitos anos, né, de exercício do magistério, que eu mais aprendo com os meus alunos do que eu tenho algo a oferecer. E numa sociedade que tem mostrado nos últimos tempos muita violência, agressividade, né, isso atinge crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Se você pega, por exemplo, os dados de pesquisa sobre violência, sobre juventude, é alarmante. Então, essa questão do cuidado, né, de você contribuir para que o educando desenvolva uma espiritualidade, um sentido profundo de viver, eu acho que é uma forma de ajudá-lo a enfrentar esse desafio, essa complexidade que a gente está vivendo. E eu acho que nós temos uma outra realidade que também é muito preocupante, não só os dados alarmantes, mas as formas abruptas de interrupção de vida, mas o quanto essa violência exposta pelos meios de comunicação também banalizam a nossa forma de ver a vida. Eu queria voltar a dois temas que já foram tratados aqui, mas que eu acho que a gente tem que insistir muito, né? Os desafios. Como é que é esse desafio do nome? Dá para mudar o nome? Me angustia muito, né? Essa questão de muitas vezes eu ouvir assim, aula de religião, professor de religião, porque nós batalhamos muito para que de fato fosse compreendido. E nós temos em Minas Gerais também um processo de legislação e até mesmo no Brasil que reconheceu como educação religiosa. Mas isso não estava expressivo na Constituição Federal, porque no artigo 210 apresenta-se, desde a introdução nas constituições republicanas, o termo ensino religioso, como o próprio padre Grün já nos diz, né, o Wolfgang Grün já nos diz pela pesquisa realizada, que teve sua origem lá na Áustria, e que isso foi sendo repassado a muitos países, e no Brasil não foi diferente. Então a gente tem que ressignificar esse nome ensino religioso. Por isso que eu acho que o educador ele deve gastar, né, investir um tempo considerável no início das aulas, seja com os educandos, a comunidade, as famílias, para entender o que significa ensino religioso. Porque a gente convive hoje numa situação muito difícil. Tem aqueles que são contra, né? Tudo bem, a gente respeita, mas eu acho que eles são contra porque não compreendem o ensino religioso como essa formação humanista que a gente está defendendo aqui.
Tem aqueles que acham que o ensino religioso deve ser confessional, é doutrinar a criança e separar as crianças em salas, uma vai trabalhar tal religião, outra vai trabalhar outra, etc. E a gente defenda o ensino religioso escolar, que não tem essa perspectiva nem, né, de doutrinar, nem de reduzir isso a uma salada misturando tudo. A gente quer educar, né, todos nessa perspectiva da convivência, né, da questão da construção de projetos de vida de qualidade. Porque se a escola não cumpre esse papel de ajudar o educando a construir seu projeto de vida, se a gente reduzir a escola à preparação do mercado, a gente está vendo a quantidade de pessoas hoje perdidas, porque elas tiveram formação, né, profissional, mas qual que é o sentido que dão à vida, né? Então, eu acho que essa é o primeiro desafio, que é a questão de enfrentar. Não dá para tirar o nome, vai continuar ensino religioso. Inclusive, se houver um debate sobre esse nome, eu acho que quem é contra vai aproveitar bastante para acabar, né? Não sei se você quer comentar mais sobre isso. Então, eu acho extremamente importante e oportuno, acho que nós precisamos agradecer esse espaço aberto pela Secretaria de Estado da Educação para dialogarmos, a Undime, para esclarecer, muitas vezes, coordenadores, educadores de várias áreas do conhecimento, de fato, o que é o ensino religioso e qual é a proposta do ensino religioso que foi redigida, elaborada e pensada cautelosamente para ser incluída no currículo referência de Minas Gerais. Na sua experiência de ter dado curso para muita gente, você acha que a maioria dos professores, educadores de ensino religioso tem essa visão? Eles vão adquirindo no seu processo de formação continuada. Né? E um detalhe curioso, a experiência que eu tenho como formadora, né, é que essa concepção que vai sendo elaborada, ela também se torna uma militância daqueles que assumem de fato o ensino religioso como um processo de ensino-aprendizagem. Mas eu escuto muitos depoimentos que de fato isso proporciona uma quebra de preconceitos. Nós realizamos em Poços de Caldas 2 colóquios. E nós tivemos expressivamente nas avaliações as considerações, a quebra de preconceitos em relação ao ensino religioso. Cada um teve mais de 300 pessoas. Sim, né? Nós tivemos agora lá no sul de Minas 309, o ano passado também muito próximo a esse quantitativo de pessoas, extremamente positivo, solicitando inclusive temáticas que nós estamos incluindo todos, né, todos os colóquios que estamos propondo, e que nos auxilia, né, num processo de construção de um conceito de ensino religioso e não de um preconceito por conta da nomenclatura. A BNCC e o currículo de referência de Minas Gerais, ele coloca que o objeto é o conhecimento religioso. Isso pode ser pensado numa perspectiva estrita, reduzida ou numa perspectiva ampla. Como é que você vê isso? Eu fico preocupado quando estritamente ele está vinculado só à ideia dos aspectos do fenômeno religioso. Ou do cognitivo também, sem né? Só pega nenhuma. O aspecto cognitivo. E quando a abordagem ela fica restrita muitas vezes à ideia de símbolos, de ritos, de manifestações religiosas, de finitude, de pós-morte, né? Mas quando nós pensamos num conhecimento religioso que amplia-se, que inclui de fato essa ideia que nós estamos apresentando aqui em Minas como objeto de conhecimento, que é a religiosidade, esse processo ele amplia uma visão para o mundo. Né? E aí agora vem um desafio, você já fez referência e eu acho que essa web tem esse papel fundamental. A preparação, né, teórica do educador e de sua sensibilidade para a questão religiosa e sua diversidade. O que a gente não pode fazer? Nós temos só que lembrar 2 detalhes, né? Há uma ideia, efetivamente, que a formação hoje do professor seja na área de ciências da religião. Então, as diretrizes curriculares nacionais, que foram aprovadas pelo Conselho Nacional e pelo MEC em dezembro do ano passado, então definiu que a ciência da religião é o curso que deve formar o educador do ensino religioso. Exatamente, mas enquanto nós não temos ainda essa formação efetiva, né, para preparar os profissionais, nós precisamos
auxiliar os profissionais que já estão trabalhando sobre o que eles podem e o que eles não podem fazer. Né? Em Minas a gente tem um curso, né, na Unimontes, né, de Ciência da Religião, e na Universidade Federal de Juiz de Fora também tem um curso que forma docentes, não é isso? Com certeza. Está surgindo mais algum curso? A própria PUC Minas, né, elaborou um projeto e nós devemos implantá-lo agora no início de 2020 com uma novidade, a distância. Ah, tá. Uma forma de atingir mais pessoas nesse estado que é uma verdadeira nação, né? Um detalhe, nós não estamos pensando só em Minas Gerais, nós estamos pensando numa contribuição nacional, né, com esse curso à distância. E de fato nós também fomos muito cautelosos nessa elaboração, né, já apresentando uma proposta que vá direcionando a formação dos professores do que ele pode e do que ele não pode fazer. Então, o que ele não pode fazer, Paulo? O que você acha que ele não pode de jeito nenhum fazer? Impor sua crença, né? Projetar suas questões, seus problemas. Ou às vezes não é do professor, não, é a direção da escola que exige, né? Ou a comunidade religiosa. Isso é muito difícil. A gente não pode deixar que a gente, né, passe por cima, né, da crença da criança, do adolescente, de sua família, a partir dos interesses do educador. Né? Então, acho que isso é uma coisa. Mas se isso a gente não pode, o que a gente pode fazer? Bom, primeiro nós precisamos respeitar e, de fato, contribuir para que esses educandos aprendam a respeitar essas diferenças. Então, se nós respeitamos, nós somos o primeiro exemplo disso. Mas nós podemos criar oportunidades na sala de aula para que o conhecimento dessa diversidade religiosa, esse conhecimento religioso mais amplo, contribua para essa formação e pelo respeito à diversidade, às diferenças dentro dessa concepção de religião. Gisele, o tempo voa. Voa. Né? Então, na próxima tela, a gente vê lá também uma discussão aí. Conhecer a diversidade religiosa e não religiosa, e para isso é preciso o quê? Estudar, participar de cursos de formação permanentemente. E um sonho que eu sempre coloco isso para os educadores, o ideal seria que tivesse, né, na escola, na cidade, a possibilidade de reunir 2, 3 professores para prepararem junto as aulas, porque aí surge, né, criatividade, material. Eu acho que esse é um desafio, você concorda? Como professora, eu vivi essa realidade. Nós, inclusive, tínhamos grupos de professores de ensino religioso de vários municípios. Isso, de fato, contribuiu muito para uma visão diferenciada também das realidades. Né? E isso pode levar à produção de instrumentos pedagógicos? Fundamentalmente, Paulo, porque há uma ausência muito grande, tanto no mercado, né, vamos dizer assim, naquilo que é oferecido como recursos didáticos, livros didáticos, como também nós poderíamos formar uma rede mesmo de trocas de experiências de professores, ampliando isso para o Estado. E hoje é tão fácil isso, né? As redes sociais, a gente pode ter na internet a disponibilização de tanto material, né? Teu sonho não é só esse, né, Paulo? Teu sonho também é uma associação de professores, né? Eu acho que a gente tem que criar, né, uma série de instrumentos que ajudem a gente nessa formação permanente. E aí, essa questão de problematizar as representações sociais, como é que você vê isso? Hoje nós temos, no contexto em que estamos vivendo, fundamentalismos religiosos cada vez mais fortes e questionadores. Né? Esses grupos de opositores, perceptivelmente numa visão radical, né? Movimentando mesmo representações sociais, associações, né? Observatórios, para que de fato questione esse ensino religioso e seja um movimento contrário ao mesmo. Então, quando nós começamos a problematizar, às vezes também questionar as pessoas sobre a visão que ela tem em relação ao ensino religioso, nós começamos a construir novos significados para o ensino religioso. Dentro dessa perspectiva, isso não gera exclusão, isso gera, na realidade, uma inclusão, uma possibilidade de discussão, de diálogo, que pode contribuir realmente para essa concepção mais integral, de uma formação integral, mas também de uma cultura de paz. Né? Entrando aqui agora diretamente na dinâmica da aula e da relação educador-educando, que é a nossa tela, né, o número 5, pensando nos anos iniciais. Né? Os anos iniciais, eles
são ao mesmo tempo um desafio e às vezes um facilitador, porque o próprio regente que está ali em sala de aula, com raras exceções, né, que há também um professor específico para o ensino religioso que perpassa todos os anos, a grande maioria das experiências que nós temos em Minas Gerais, por exemplo, é que o próprio regente, então ele já é o elemento integrador, né, desses componentes curriculares. Isso facilita muito uma interdisciplinaridade dentro do próprio espaço ali do ambiente de aprendizagem. As habilidades foram pensadas para essa perspectiva do diálogo interdisciplinar, para que haja uma aprendizagem significativa? Não só pensadas nessa perspectiva, também como uma progressão, né, de objetivos de ano a ano. Mas esse é assunto de uma outra web. Com certeza. É longo, essas são discussões interessantes. Conhecer, né, quais são, né, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, as habilidades, né, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais. Agora, nos anos finais, você já não tem mais, você já encontra educadores que têm formação específica. Muda a dinâmica dialogal? Como é que você vê isso? Não só a dinâmica dialogal, como o espaço mesmo reservado para essas discussões. Se ele tem ali o seu horário de 50 minutos de aula, dentro, né, daquele ambiente, daquela sala, com aquela turma, com aqueles alunos, então você já tem efetivamente a especificidade a ser trabalhada. Isso também contribui. Às vezes acaba distanciando de um diálogo com os demais componentes curriculares, e às vezes acaba aproximando. Depende muito da relação estabelecida, professor-professor, professor-educandos. Mas nesse contexto dos anos finais, os desafios, né, se ampliam porque os alunos são mais questionadores. E ao trazer esses questionamentos, eles provocam novas discussões sobre principalmente essas temáticas, né, da diversidade religiosa, né, de posicionamentos religiosos, principalmente no momento atual. Eles estão, então, aí desenvolvendo capacidade de participação, de pesquisa, de interação. Então, aí eu acho que nesse momento, então, nos anos finais, é que essa forma dialogal entre os conteúdos, entre os componentes curriculares, é muito importante. E a gente espera também, vários componentes já apresentaram isso aqui, né, principalmente mostrando os grandes valores do currículo referente de Minas Gerais, que é essa questão do projeto político-pedagógico da escola. Porque o projeto político-pedagógico da escola deve propiciar exatamente essa aprendizagem significativa que acontece quando o educando, né, é capaz de ver que há relações entre os conteúdos. Né? Aquilo que você tinha falado no início, que a crítica de Edgar Morin, né? Você criar esse compartimento entre disciplinas. Não, a gente tem que fazer circular o conhecimento, porque os desafios tão grandes e complexos, não pode ser só uma disciplina para isso. O ideal apresentado pelo próprio Morin é uma concepção transdisciplinar de educação, né? Nós ainda estamos um pouco longe disso pelo próprio aspecto de formação dos educadores que estão nos ambientes escolares, mas se nós já conseguíssemos aproximar, fazer discussões multidisciplinares, ou se conseguíssemos integrar os componentes curriculares numa ideia interdisciplinar, nós já estaríamos avançando muito numa concepção de observação da complexidade, de inserção nessa complexidade de ideias mais elaboradas, né, Paulo? É por isso que ele vai citar o Montaigne, né, para dizer, a cabeça cheia, a cabeça bem feita não é uma cabeça cheia, mas uma cabeça que sabe pensar, sabe dialogar, sabe interagir, né, e enfrentar, talvez, essas grandes dificuldades. Então, acho que aqui é importante, que está aqui no final da nossa tela, as habilidades aí um pouco mais complexas nos anos finais levam aos poucos um grau maior, né, de interação e vão tocar temas muito interessantes, especialmente que a gente está vivendo hoje, a ética, a questão ecológica, a amizade, né, essa interação, a sinceridade, a verdade, que são valores fundamentais numa sociedade em que parece que ganhou lugar as mentiras, fake news. A gente tem que trabalhar exatamente isso. A gente criar uma sociedade de paz significa você ter criação de diálogo entre todos. Quantas pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho romperam as relações porque não dão conta de falar numa perspectiva da paz, mas às vezes na agressividade, na violência.
E a gente também não pode deixar de comentar, assim, muito rapidamente, que também é um assunto para ser aprofundado ainda, até mesmo em outras webs, que nós vivemos dentro do espaço de sala de aula um antagonismo. Nós temos uma apatia muito grande a tudo que é apresentado, né, suscitado, como nós também temos angústias e questionamentos que nessa fase dos anos finais afloram com mais facilidade por um processo de abstração. Então, nesse desenvolvimento psicopedagógico, que também precisa ser respeitado, a elaboração cognitiva, ela intervém nas próprias relações, né, que se e por isso, estabelecem. talvez, né, o Rubem Alves dizia muito isso, né? Ou seja, não adianta eu criar uma relação educativa se ela não é permeada pelo afeto, pelo amor. Ou seja, o educador deve, né, justamente amar o processo educativo, né? E justamente ele tem sujeitos ali, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens que precisam dessa atenção, né? Então acho que esse é um fator muito interessante. Gisele, nosso tempo já vai caminhando. Alguma coisa mais você gostaria de destacar? A gente até colocou algumas referências, né, mas muito pouco, só porque foram aquelas que a gente fez referência. Está lá a base, né, o Charlot da relação com o saber, os textos do Grun, né, o primeiro deles foi publicado, né, em 75, depois do livro, o Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita, né, e algumas questões. Então, assim, eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, essa formação continuada e permanente. Só acho que nós poderíamos agora também verificar o que os nossos telespectadores, os nossos educadores têm como contribuição, como questionamento. Apareceram questionamentos? É muito interessante o que eu estou vendo aqui, o pessoal de Poços de Caldas conectado, assistindo, inclusive pessoas que eu conheço pessoalmente, que gosto muito. Um abraço a todos vocês, né? A Valéria Ribeiro, lá de Poços, diz que privilégio ter o professor Paulo e a professora Gisele nessa web. Ficamos engrandecidos, né, Paulo? Pois é, mas tem muitos outros professores que poderiam estar aqui, né, contribuindo com isso. Acho que a gente tem que assumir essa tarefa de uma construção coletiva, né? E a gente sabe que em todos os lugares tem pessoas que, né, amam a educação, amam o ensino religioso e podem contribuir, né? Sim, olha aqui que a Nádia Vidal também diz, perfeito. Grande desafio que temos, pensar em conjunto. É um grande desafio também despertar o interesse dos nossos alunos. Isso para mim tem sido um grande desafio. Como é que faz isso, nós concorremos, Paulo, com Pois é. tudo ao mesmo tempo, né, com interesses múltiplos, com múltiplas informações, e muitas vezes esse educando ele fica quase que, entre aspas, perdido nesse contexto, e é nós que precisamos despertar nele o interesse. A gente tem que descobrir alternativas, metodologias mais, né, dinâmicas, né, formas didáticas, e a questão que a gente já insiste sempre aqui, a talvez até a transdisciplinaridade. E o que pode contribuir de fato é aquilo que você acabou de suscitar, e o grande desejo, que também deveria ser de muitos, que é uma discussão coletiva a partir dos grupos. Grupos de pesquisas, grupos de estudos, grupos de trocas de experiências, né? A Dalva Gonçalves já contribui dizendo assim, pensar nas relações interpessoais meio a tanta diversidade também é desafiador e complexo. Tecer junto não é fácil, mas vital, principalmente no contexto atual em nosso país. Silvana Cacheta também, né, traz aqui a sua opinião, dizendo que está gostando muito da apresentação dialogada, né, do Paulo com a Gisele. Bem didática. Nós também gostamos, né, Paulo? A gente está aprendendo, né? Alguém ensinou a gente, alguém ensinou isso a gente, então a gente está partilhando e certamente vocês têm muitas coisas para partilhar também. Imagina a gente colocar isso em espaços acadêmicos, né, criar fóruns acadêmicos de troca de material, dinâmicas didáticas, seria uma riqueza muito grande. A gente sabe que tem muita gente. Eu fiquei agora até envergonhada, para dizer a verdade, eu não sei se é bem isso, quando a Dalva Gonçalves novamente contribui dizendo que são duas feras dialogando sobre o tema tão complexo. Privilégio de quem assiste. Você quer agora fazer a leitura desses, Paulo? Deixa eu ver. Eudia Araújo, muito importante as abordagens, né, lá de Fabriciano, o Rosenberg Saraiva de Fabriciano. Dessa forma, estão assumindo que todo ser humano possui religiosidade. Isso não pode gerar nos alunos uma intolerância? Gente, aqui religiosidade é no sentido de necessitar de ter sentido para a vida. Que pode ser religioso ou não.
né? Eu conheço, por exemplo, várias pessoas que não têm fé, não creem, né, de uma forma transcendente, e são pessoas de sentidos profundos para viver, solidárias, lutam pela paz, pela justiça. Então aqui, essa palavrinha religiosidade tem que dar essa conotação antropológica, senão a gente retoma o senso comum de pensar que a religiosidade é alguma coisa da religião. Só um minutinho, Paula. Eu mesmo posso dar até mesmo um testemunho. Com projetos de pesquisa que eu desenvolvo, envolvendo alunos interessados, eu tenho um grande número de alunos que não têm adesão religiosa, que se envolvem e que despertam esse sentido da vida, aquilo que nós estamos chamando de religiosidade, como algo muito aguçado. E às vezes isso se transforma numa curiosidade para aprofundar esses conhecimentos religiosos. Eu tenho me surpreendido muito. A Renata Barbosa diz: a conscientização das famílias sobre o que é ensinado ou que deve ser ministrado nas aulas é um grande desafio para o ensino religioso na escola. Ressignificar o ensino religioso é o caminho. A Romilda Mello: respeito e diversidade. Muito boa essa abordagem. A Dalva: estudar e discutir o currículo de referência de Minas Gerais é uma boa oportunidade para iniciar esta caminhada de ressignificar o ensino religioso. Concordam? Claro. Perfeitamente, né? Tanto é que pensamos em cursos de curta duração, Isso. em Poços de Caldas, inclusive estaremos fazendo em parceria, né, com aquele formador aprendente proposto pelo SER para um curso de formação específico para o ensino religioso de 40 horas. Sim. Então que isso se replique também nos vários municípios, né? O Fernando Rangel, Dalva e Romilda gostaram do formato, né? Então fica uma dica aí para todos nós. A Silvana: professora Gisele, observo que as metodologias utilizadas para desenvolver as aulas de ensino religioso não são problematizadoras e atrativas. O que você tem observado nas suas pesquisas? Aliás, nós temos colocado isso sempre como um desafio. E nós, particularmente, já temos feito algumas experiências que têm realmente trazido resultados muito interessantes quando nós provocamos essas problematizações e suscitamos das experiências vivenciadas por aquela turma relações diversificadas. Eu posso dar um exemplo bem rápido sobre isso. Reconhecendo o perfil da turma, que é uma das primeiras coisas que eu faço sempre quando entro em cada sala, né, cada nova sala de aula, eu já verifico o que para o aluno é mais interessante de conhecer. E aquilo se transforma num projeto. Aí eles tornam sujeito mesmo. Fundamental. Eu tenho experiências, por exemplo, de mapeamento religioso, de pesquisa sobre benzedeiras, saberes de cura, coisas que foram suscitadas a partir do reconhecimento desse perfil do educando. Então não foi do educador, foi da realidade do educador. Sempre. E, aliás, nós temos já também alguns aspectos metodológicos, que é até tema de outro web, já o Paulo vai falar isso para mim, que é sobre passos metodológicos para o desenvolvimento desse conteúdo. Então, primeiro nós começamos com a sensibilização, depois com o conhecimento, que é aquilo que o educando já sabe sobre a temática, para depois enriquecer. Então, o professor, na realidade, ele entra num terceiro momento como alguém que vai contribuir para a construção do conhecimento. E é claro que tudo registrado, para que se possa também ter uma avaliação do processo desenvolvido. Professor Gisele, tem muita coisa para fazer, hein? Os vídeos de curta duração, para oferecer para essa Minas Gerais inteira. A Vânia Lima diz: excelentes colocações, vale a pena divulgarmos essa web. E Rosenberg Saraiva: quando eu trabalho as religiões pelo mundo, tenho utilizado o Google Maps e tours virtuais com os alunos. Vamos dar uma dica para ele, né? Sim. É possível, inclusive, mapear, colocar, inclusive, no Google Maps, para que os alunos possam reconhecer no espaço em que eles estão quais as diversidades. Você fez isso, né? Fiz. Olha. Usando um aplicativo. Vamos fazer um curso de vendo a curta duração. aí, né? E olha, os alunos é que foram a campo e registraram todos esses elementos de manifestações religiosas, de templos religiosos. Então é muito importante. Primeiro, reconhecer o ambiente que ele está, o bairro em que ele está, a comunidade, a cidade, para depois ampliar. Primeiro do próximo para o distante. Isso eu acho que é uma dica valiosa. Nosso tempo praticamente acabou. Suas últimas palavras para todas as educadoras, educadores e analistas que estão nos ouvindo. Olha, pela experiência pessoal, pelo trabalho com o ensino religioso, eu já estou nessa caminhada aí do ensino religioso há 27 anos.
fiz dele, né, e de todos os desafios que eu encontrei, também um foco de pesquisa. Então, minha trajetória de pesquisa foi no ensino religioso, dentro da ciência da religião, que eu acho que é o espaço pertinente para essas discussões, mas dialogando com outras áreas, né? E aprendi muito nessa caminhada. Então, hoje eu me coloco como aprendiz de um processo que me enriquece como pessoa, que me transforma e que possibilita também transformar a realidade de outras pessoas. Eu tenho só que agradecer esse espaço, esse diálogo, né, Paulo? E que de fato possamos encontrar outros espaços de diálogo e também de contribuições, de construções coletivas. Sim. Eu também agradeço a todos os educadoras, educadores, analistas, todos os ouvintes, né, telespectadores que participaram, né, seja, né, fazendo seus comentários ou mesmo, né, assistindo a essa webconferência. E aí fica um desafio, né? A gente, como a Gisele falou, a gente está criando um curso de formação, né, de graduação em Ciências da Religião, e já está lá na página da PUC Minas Virtual. Se você tem interesse, já clica lá e manifesta o seu interesse, que a gente quer fazer o contato, né, investigar isso. E que a gente continue firmes, e quem sabe esse sonho de ter uma associação de docentes de ensino religioso possa nos ajudar a romper com esses problemas que a gente tem como formação, material didático e etc. Então, nós não podemos deixar de agradecer também a todos que participaram, que enviaram seus comentários, também colocaram de certa forma algumas angústias, né? Que fica expressivo. E a gente agradece também a Tatiana, a Sheila, a Reinaldo, toda a equipe, né, da Secretaria de Estado, da Undime, que tem propiciado esse momento muito importante de formação. Então, obrigado, né, e boa resto de semana para vocês. Nós temos também uma avaliação, né, Paulo? Que deve ser feita, é isso? Eu acho que tem uma avaliação e está lá, dúvidas e comentários, né, e tem lá um espaço para você também avaliar. Sim. E sugerir, né, mais do que avaliar, essas sugestões que possam melhorar esses espaços que têm sido propiciados para todos nós. Essas sugestões é que têm direcionado as próprias webs. Uhum. Então, obrigado, né, e Muito tudo obrigada. bom para vocês.